Dia 7 de abril de 2026, Centro de Controle da Rede Elétrica de Espanha, em Madrid. O silêncio da sala de máquinas é cortado por um sussurro carregado de estática e puro pavor. Um operador, cuja identidade permanece protegida sob o codinome de Fonte Zero, fala ao rádio em uma frequência não registrada. Não dá para aguentar isso. A oscilação é eterna. O colapso é quase certo. O que você acabou de ouvir não é uma simulação de treinamento. Não é o roteiro de um filme de ficção científica sobre o fim do mundo. O que você está ouvindo é o som da verdade sendo sufocada. Estamos em abril de 2026, e o que acaba de vazar dos servidores da rede elétrica é um terremoto digital que está sacudindo as fundações do governo espanhol e da União Europeia. Documentos oficiais, marcados com o selo de confidencialidade máxima, provam que o Estado espanhol ignorou exatamente 23 avisos de segurança críticos. 23 chances de evitar que milhões de pessoas ficassem no escuro. 23 oportunidades de impedir que o maior sistema de energia da Península Ibérica derretesse sob a pressão de uma infraestrutura obsoleta. A narrativa oficial que nos venderam em 2025 foi a de um erro técnico imprevisível. Uma tempestade perfeita de circunstâncias climáticas e falhas mecânicas. Mas o dossiê que temos em mãos agora mostra o contrário. Eles monitoraram a morte lenta da rede semanas antes de tudo apagar. Eles viram a frequência cardíaca do sistema cair e, em vez de aplicar o desfibrilador, decidiram desligar os alarmes para não causar pânico nos mercados financeiros. Por que o silêncio? Por que deixar cidades como Madrid, Barcelona e Lisboa mergulharem em um apagão que paralisou hospitais e aeroportos? Prepare-se, porque o que vamos revelar hoje é a anatomia de uma tragédia planejada. O governo tentou enterrar este relatório sob o pretexto de segurança nacional, mas os arquivos ocultos finalmente vieram à luz. E eles apontam para algo muito maior do que uma simples falta de luz. Para entender como chegamos ao precipício, precisamos olhar para quem segura o interruptor. A rede elétrica de Espanha não é apenas uma empresa. Ela é o sistema nervoso central do país. É ela quem decide para onde vai cada watt gerado nas fazendas solares da Andaluzia ou nas eólicas da Galiza. Nos últimos anos, a Espanha foi vendida ao mundo como a grande bateria da Europa, o paraíso da transição verde. O plano era ambicioso: desconectar o carvão e o gás e confiar totalmente na luz do sol e na força do vento. Mas há um segredo que os engenheiros guardavam às 7 chaves dentro do centro de controle elétrico. A infraestrutura espanhola é uma colcha de retalhos de tecnologia dos anos 90, tentando suportar a carga de uma utopia moderna. Em abril de 2025, o sistema estava operando no que os técnicos chamam de regime de estresse crítico. A energia fotovoltaica, por sua natureza, é instável. Ela oscila conforme uma nuvem passa ou o sol se põe. E essa oscilação, quando não é compensada por baterias de grande escala que o país ainda não possui em quantidade suficiente, cria ondas de choque na frequência da rede. O personagem oculto nesta trama é a ENTSO-E, a Rede Europeia de Gestores de Redes de Transporte. Eles são os juízes que garantem que a energia flua entre as fronteiras sem explodir os transformadores franceses ou portugueses. No dia 20 de março de 2026, essa entidade publicou o relatório final sobre o evento do ano passado. E foi ali que a máscara caiu por completo. O relatório expôs que o sistema estava operando a 110% da sua capacidade nominal de estabilização. Imagine dirigir um carro a 200 por hora com o motor fumaçando, enquanto o painel diz que está tudo bem. Os operadores eram os únicos que ouviam o metal retorcendo. Eles sabiam que o metal ia ceder a qualquer momento. Agora, em abril de 2026, o pânico mudou de lado. Empresas gigantescas de Portugal e da Espanha estão movendo uma ação coletiva de dezenas de milhões de euros. A acusação é direta e brutal. O governo sabia do colapso iminente e escolheu deliberadamente não emitir o alerta de segurança nacional. Eles deixaram o sistema quebrar para evitar um escândalo político maior e para favorecer interesses que ainda estamos começando a mapear. A prova definitiva não veio de um comunicado oficial,
mas de um vazamento massivo de arquivos de áudio e logs de servidores que circularam em fóruns de inteligência cibernética nas últimas 48 horas. Nestes áudios, a tensão é palpável. Ouvimos claramente os técnicos discutindo o que chamam de oscilação eterna. Para um leigo, parece um termo poético, mas para um engenheiro elétrico, é o som do apocalipse técnico. Significa que a frequência da rede não consegue mais voltar ao normal de 50 Hz. Ela flutua em um padrão de serra que destrói componentes eletrônicos sensíveis em milissegundos. No dossiê que analisamos, existe um documento interno da Acer, a Agência de Cooperação dos Reguladores de Energia, que lista as 23 recomendações de segurança ignoradas. Recomendação número 14. Redução imediata da carga solar em dias de alta irradiação para evitar saturação de transformadores de alta tensão. O governo recebeu isso meses antes do colapso. Por que ignoraram uma ordem técnica tão clara? Aqui entramos na parte mais profunda da toca do coelho. Registros interceptados sugerem que o Ministério da Transição Ecológica tinha um rascunho pronto de um decreto de emergência energética. O alerta de segurança nacional estava escrito. As letras estavam lá. Mas a assinatura nunca aconteceu. Documentos obtidos via vazamentos colaterais sugerem que houve uma pressão interna pesada de fundos de investimento que operam no mercado futuro de energia. Se o governo declarasse emergência, o preço da energia seria tabelado para evitar o caos. Ao manter a rede no limite, o preço da energia flutuava de forma selvagem, criando janelas de lucro absurdas de até 400% para quem estava posicionado no lado certo da aposta. A prova de que isso foi uma manipulação de mercado é técnica. O relatório confirma que a perda de sincronismo começou na fronteira com a França, mas os áudios vazados revelam que 14 minutos antes do colapso, os operadores pediram permissão para desconectar as grandes fundições e indústrias pesadas do norte para salvar a rede doméstica das cidades. A resposta da alta cúpula, gravada para a posteridade, foi uma ordem seca. Mantenham a carga. Aguardem ordens superiores. As ordens superiores nunca chegaram. O que chegou foi a escuridão total. Milhões de casas ficaram sem luz, elevadores pararam, sistemas de sinalização ferroviária falharam. Tudo porque alguém decidiu que o lucro de alguns grupos financeiros era mais importante que a segurança básica de milhões de cidadãos. E o mais bizarro, os logs de acesso ao servidor central mostram que minutos antes do apagão, houve uma exclusão massiva de e-mails internos. Alguém estava limpando a cena do crime enquanto as luzes ainda estavam acesas. Mas agora entramos na parte que realmente desafia a lógica e tira o sono dos investigadores independentes. Se o problema era apenas uma sobrecarga técnica, se era apenas uma questão de má gestão e ganância, como explicamos as anomalias físicas que ocorreram durante as horas de escuridão? Existe um detalhe nos logs de telemetria daquela noite que nenhum porta-voz do governo ousa comentar publicamente. É o que os especialistas estão chamando de carga fantasma. Durante o apagão, quando tecnicamente não deveria haver fluxo de energia em certas linhas de alta tensão, os sensores de campo registraram pulsos massivos de entrada de carga vindos de subestações desativadas, como se algo externo estivesse injetando energia na rede morta. Mas para quê? E vindo de onde? Há relatos documentados de hospitais em Valência e Sevilha que dizem que no momento exato em que a luz caiu, os geradores de emergência falharam de uma forma inédita. Não por falta de diesel, não por falha mecânica, mas por uma interferência de rádio de alta frequência que fritou as placas lógicas de controle. Isso não acontece em um apagão comum. Isso é sinal de guerra eletrônica ou de um pulso eletromagnético direcionado. A anomalia sugere que o apagão não foi apenas um erro, mas um teste de estresse em escala nacional para algo muito maior. Analistas de segurança cibernética apontam que os padrões de queda de rede seguiram uma sequência matemática perfeita, quase como se alguém estivesse isolando áreas específicas do país de forma cirúrgica. O fato de o governo ter ignorado as 23 recomendações de segurança começa a fazer um sentido sinistro. Se você quer testar um novo protocolo de controle populacional, ou se quer movimentar ativos físicos sem ser detectado por câmeras de segurança,
e sistemas de monitoramento facial, você precisa que a rede caia. Enquanto a população estava no escuro, o que estava sendo transportado pelas estradas da Espanha? Por que os registros de acesso de vários bunkers governamentais foram reiniciados exatamente durante o pico do apagão? A escuridão forneceu o manto perfeito para atividades que não poderiam deixar rastros digitais. A anomalia não é um erro do sistema. A anomalia é a prova de que o sistema foi usado contra nós. À medida que avançamos neste dossiê em abril de 2026, as teorias sobre o verdadeiro propósito daquela noite tornam-se inevitáveis. Vamos confrontar a versão oficial com as 3 hipóteses mais robustas que surgiram após a análise dos vazamentos. A primeira teoria é a da redefinição controlada da infraestrutura. Segundo fontes internas, o Estado precisava de um pretexto para o grande salto tecnológico. A rede antiga era um empecilho para a implementação total dos medidores de controle remoto bidirecional. O apagão foi a prova de conceito de que a rede atual é insegura, justificando um investimento bilionário em um sistema que permite ao governo desligar a energia de qualquer casa individualmente, sob o pretexto de equilíbrio de rede. É o controle social através do interruptor. A segunda teoria foca na geopolítica da energia. A Espanha, ao se tornar vulnerável, tornou-se dependente de conexões de emergência com o Marrocos e com a rede nuclear francesa. Os documentos vazados mostram termos de contratos assinados na calada da noite, durante o apagão, que cedem soberania sobre a gestão de frequência para entidades estrangeiras. Será que o colapso foi provocado para forçar o país a aceitar uma governança energética externa? O confronto entre os registros de importação de energia e os horários do apagão revela uma sincronia suspeita que nenhum ministro explicou até agora. E temos a terceira teoria, a mais perturbadora, a cobertura para expurgo digital. Durante as 12 horas de escuridão total, houve uma queda total nos sistemas de backup dos principais bancos de dados fiscais e judiciais do país. Estranhamente, quando a luz voltou, centenas de processos relacionados à corrupção em alta escala e desvio de fundos europeus apresentaram erros de integridade de arquivo. Milhares de gigabytes de evidências simplesmente desapareceram no vácuo de energia. O apagão foi a borracha que limpou o passado de figuras poderosas. O confronto de dados é brutal. Quando colocamos lado a lado o relatório técnico e os áudios da fonte zero, a narrativa do governo de falha acidental não se sustenta nem por um segundo. Eles não foram pegos de surpresa. Eles prepararam o palco. Eles sabiam que as luzes iam apagar. Eles sabiam quem sairia ganhando com a escuridão. E eles sabiam que a população seria a única a pagar a conta, tanto na fatura de luz quanto na perda de sua segurança básica. Chegamos ao fim deste dossiê, mas a verdade ainda está sendo processada. O vazamento da rede elétrica de Espanha e o relatório final da rede europeia formam um mosaico de negligência, ganância e, possivelmente, traição nacional. O apagão de 2025 não foi um acidente climático ou um erro de cálculo de um engenheiro cansado. Foi o resultado direto de ignorar, por 23 vezes consecutivas, a voz da ciência e da segurança em favor de agendas ocultas que estão sendo reveladas agora. Hoje, em abril de 2026, enquanto as ações judiciais das empresas ibéricas avançam e o governo tenta aprovar novas leis de sigilo sobre dados de infraestrutura, a pergunta que fica para todos nós é: até que ponto somos reféns de um sistema que pode nos desligar com um clique? A confiança na rede foi quebrada, e uma rede sem confiança é apenas um emaranhado de fios esperando pelo próximo curto-circuito planejado. O veredito técnico é que a rede continua em perigo. Os mesmos padrões de oscilação detectados em 2025 voltaram a aparecer nos logs da semana passada. O sistema está no limite novamente. Mas agora, você sabe o que procurar. Você sabe que quando eles disserem que é um imprevisto, na verdade é algo que já estava nos relatórios deles meses atrás. E você? O que pensa sobre tudo isso? Acredita que o governo tem o direito de esconder riscos de colapso para evitar o pânico? Ou isso foi um crime contra a sociedade? Você notou algo estranho durante as horas de escuridão que nunca foi explicado?
Deixe sua análise detalhada nos comentários.